Olá, muito bem-vindas e bem-vindos ao Challenge Accepted. Hola, bienvenidos al Challenge Accepted, adolescentes y jóvenes frente al trabajo infantil. Antes de comenzar, les recordamos que pueden seguir este lanzamiento en español, inglés, francés y portugués al seleccionar el idioma de su preferencia en la parte inferior de sus pantallas. Mi nombre es Mónica Magallanes, soy futurista, especialista en innovación y creadora de contenido en el Future. Y hoy tengo el honor de acompañarlos en esta fecha tan especial donde conmemoramos el Día Mundial contra el Trabajo Infantil. Este año hay un evento importante. La Asamblea General de las Naciones Unidas declaró el año 2021 como el Año Internacional para la Eliminación del Trabajo Infantil. Hoy estamos aquí con un grupo inspirador de activistas y representantes de organizaciones juveniles de América Latina y el Caribe, quienes, a través de sus experiencias y vivencias expresadas en nuevos formatos de comunicación, reflexionarán sobre los retos que implica la educación en tiempos de pandemia, el desarrollo y el bienestar de las juventudes durante el periodo de confinamiento, las perspectivas de este sector de población sobre el futuro del trabajo y su compromiso como agentes de cambio frente al trabajo infantil. Ahora, para erradicar el trabajo infantil, los convocamos para celebrar el Día Mundial contra el Trabajo Infantil, el cual busca acelerar los esfuerzos para lograr la meta con urgencia y determinación desde nuestros diferentes roles. En este evento tenemos un evento promovido por la OIT a través de la Iniciativa Regional América Latina y el Caribe Libre del Trabajo Infantil y la Oficina de Brasil con el apoyo del proyecto de algodón con trabajo decente y cumplimiento de los principios y derechos fundamentales del trabajo en Brasil. Queremos aprovechar la oportunidad para agradecer a la Agencia Andaluza de Cooperación Internacional para el Desarrollo, la Agencia Brasileña de Cooperación, la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo, el Foro Nacional de Prevención y Erradicación del Trabajo Infantil, el Ministerio Público de Trabajo y Justicia y de Trabajo que nos apoyaron en este evento, quienes son socios fundamentales en la lucha contra el trabajo infantil. Finalmente, agradecemos a la Marcha Global contra el Trabajo Infantil, que ha sido un socio clave en la integración de ex trabajadores y trabajadoras infantiles en este encuentro. Hoy estamos aquí para escuchar las necesidades de las juventudes de América Latina, no solo a través de sus voces, sino también a través de las diversas formas de comunicación que cada vez son más utilizadas por los jóvenes y con las cuales debemos familiarizarnos para poder entender mejor lo que están hablando las diferentes generaciones. Estamos comprometidos en asegurar los derechos y las oportunidades para los jóvenes. Y esto significa comprometernos con nuestro papel fundamental como agente de cambio que desde sus diferentes liderazgos tendrán un compromiso frente al trabajo infantil. De acuerdo con las recientes estimaciones mundiales, hay 8,2 millones de niños, niñas y adolescentes trabajando en América Latina y el Caribe en el 2020. De los cuales 5 millones y medio están realizando trabajo infantil peligroso. Noemí en Argentina y Henry de Ecuador son dos jóvenes que atravesaron por esa situación durante su niñez y hoy están comprometidos en su día a día con la reducción del trabajo infantil. Ahora vamos a escucharlos en sus testimonios. Le damos la palabra. Hola, mi nombre es Noemí Rosales, tengo 23 años, soy de Argentina, Tucumán. Yo formo parte de una organización civil llamada Crecer Juntos y vengo a compartirles un poquito mi historia. Bueno, donde yo nací, crecí, hay muchas historias similares a las mías. ¿Qué quiero decir con esto? Bueno, por ejemplo, yo vengo de generaciones que pasaron por la misma situación que la mía. Por ejemplo, yo empecé a trabajar a los 10 y 12 años y mis papás también empezaron a trabajar desde niños, mis abuelos, mi mamá.
Y bueno, porque somos una familia numerosa y a mi papá no le alcanzaba la plata para darnos de comer a todos, entonces nos movilizó la necesidad de comer, la necesidad del hambre. Bueno, yo creo que las herramientas principales para combatir contra el trabajo infantil es, primero que nada, combatir el hambre, luego sería acompañar y escuchar. Son dos herramientas muy importantes para cambiarle la vida a muchos niños y niñas que están atravesando una situación como trabajar desde muy pequeños. Y nada, les quería compartir algo que nos pasa a nosotros los pobres. Nosotros los pobres, cuando a medida que vamos creciendo, nuestros sueños cambian. Nuestro sueño de ser enfermero o de tener una carrera universitaria pasa a soñar con tener una casa, con tener un par de zapatillas, con tener abrigo y con tener comida todos los días en la mesa de nuestra casa. Y bueno, yo sinceramente de todo corazón espero que en algún momento esto cambie, ¿no? Porque le va a cambiar la vida a muchas personas, desde niños hasta grandes, a toda la familia, y todo va a ir cambiando y mejorando para bien. Você sabia que no Equador trabalham mais de 500 mil crianças e adolescentes? Eu fui um trabalhador infantil. Oi com todos, meu nome é Henry Pilco, faço parte do Centro de Desenvolvimento e Autogestão do DIA Equador e trabalho no projeto de prevenção e erradicação do trabalho infantil. Eu fui uma criança que trabalhou dos 5 aos 14 anos vendendo vários produtos, como balas, doces, frutas, legumes, e limpava para-brisas. E às vezes eu também mendigava, na época do Natal e no final do ano. As dificuldades no campo educacional era a falta de concentração nas aulas, isso devido ao cansaço, fome e sono. A pobreza me impediu de adquirir os materiais que eram necessários na escola. No entanto, decidi avançar, não desisti. Quando entrei na escola, decidi estudar à noite e trabalhar toda a manhã. Foi muito cansativo, muito difícil, mas mesmo assim consegui me formar no ensino médio. A rua é um perigo constante, pois sempre se pode sofrer um acidente de trânsito, existe o perigo de cair em gangues criminosas, cair no consumo de substâncias controladas, incluindo desnutrição, problemas familiares, abandonar a escola. Mas o mais triste é que me roubaram a minha infância. A sensação de trabalhar desde muito jovem foi muito triste. Eu assisti a tantas crianças desfrutando e brincando em sua infância, enquanto eu a perdia, para poder ajudar minha família. O medo nas ruas era muito constante. Eu tive a sorte de conhecer boas pessoas. Uma senhora me dava meu material escolar todos os anos da escola. E um homem me dava os sapatos da mesma maneira. Isto para sempre me motivar, para estar sempre consciente de mim. As e os jovens devem entender que o trabalho infantil não é um jogo, não é uma brincadeira. E que não devemos apoiar ou encorajar que essa situação continue. Jovens, lembre-se que vocês podem fazer a diferença. Muito obrigada, Noemi e Henry, por compartilharem conosco a história de vocês e por sua dedicação incansável na construção de uma sociedade mais justa para as nossas crianças e adolescentes. Muito obrigada. Para aprofundar essa realidade, eu tenho a satisfação de dar as boas-vindas ao diretor regional da OIT para América Latina e Caribe, Vinícius Pinheiro. Bueno, mil gracias, Mónica. Em nome da Obrigado, Mônica. Em nome da OIT e da Iniciativa Regional América Latina Livre de Trabalho Infantil, gostaria de dar a todos e todas as boas-vindas a este encontro regional, para que em conjunto marquemos esse Dia Mundial contra o Trabalho Infantil, que faz parte do Ano Internacional para a Eliminação do Trabalho Infantil, com compromissos. Eu gostaria de começar compartilhando uma história. Elizabeth se levanta todos os dias às 4 da manhã para trabalhar como vendedora
de fraldas desecháveis, fraldas descartáveis. Então, ela trabalha com a mãe era empregada doméstica, mas perdeu o trabalho por causa da pandemia. E agora, ela sobrevive na informalidade. Elizabeth tem apenas 9 anos. E ela ia à escola, até que a escola foi fechada o ano passado devido à pandemia. Agora, as condições econômicas da família, ela tem que trabalhar para ajudar com a baixa renda da família. Quando falamos com a mãe disse, olha, minha filha não está estudando porque não temos a maneira de receber aulas virtuais. Eu tenho um telefone muito velho, não tenho internet. E essa é a história de milhares de meninos e meninas da região. E assim como Elizabeth, como Henry, como Noemi, isso faz parte dos 8 milhões que Mônica se referiu, de crianças que trabalham em lares com pouca renda. E aumentou o número devido à pandemia. Temos a última estimativa da CEPAL é que há 326 milhões de crianças que estão sob o risco de voltar ao trabalho infantil. E isso reverte uma tendência histórica, porque a região estava progredindo na redução do número de trabalho infantil, e isso estagnou de acordo com as novas estimativas mundiais, comunicado pela OIT e pela Unicef. São avassaladoras. Então, aumentou a participação dos adolescentes e crianças no trabalho, e essa é uma das caras mais nevastas da pandemia. Temos um enorme desafio pela frente para manter ou para reverter este processo e manter a tendência de diminuir esse número, principalmente porque temos 8,2 milhões de crianças que trabalham. E temos um compromisso com a agenda de 2030 de erradicar o trabalho infantil, que é a meta 8.7. Então, essa situação é muito difícil, a perda do emprego, a baixa da renda, o aumento da pobreza, o aumento das desigualdades, aumentou devido à crise. Tudo isso tem um impacto estrutural na infância, na adolescência. E o que é importante, como disse Mônica e Noemi, é que os jovens, eles têm que serem parte das soluções. É fundamental que criemos esse espaço para dar oportunidades, para escutar vocês, os jovens, a população adolescente, para saber o que se pode fazer para reverter esses retrocessos e continuar a nossa trajetória de erradicação do trabalho infantil. Então, nesse contexto, temos que apostar em ações conjuntas, baseadas no diálogo social e que oferecem a essa geração um presente que garanta a educação e inserção no mercado de trabalho, que será traduzido em um futuro mais justo. Então, é fundamental transformar esses padrões que vemos, por exemplo, o caso da Noemi, porque o trabalho infantil é uma armadilha. A pessoa, ela não vai para a escola e ela fica fechada em trabalhos de baixa produtividade. Então, as crianças são obrigadas a ajustar os seus sonhos. Ela sonhava em ser engenheiro ou médico, agora ela tem que se preocupar em ter um prato de comida. Então, é fundamental atuar nessa situação para prevenir e erradicar esse flagelo da pandemia. E queremos ações baseadas em compromissos reais, com resultados concretos. Então, vamos chegar de blá, 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 escutamos muitas coisas, mas agora é fundamental que cheguemos a ações. Então, como crianças e adolescentes, como Elizabeth, com Henry, isso não devemos esquecer, se é que queremos sair dessa crise com uma sociedade mais justa. Muito obrigada. Muito obrigada, Vinícius. E nós estamos aqui hoje para isso, como disse o Henry, para garantirmos que mais nenhuma infância seja roubada. Muito obrigada. E ser jovem, gente, é um desafio. Estudar é um desafio. Conseguir o primeiro emprego é um desafio. Mas viver tudo isso em tempos de pandemia é um desafio ainda maior.
E qual é o desafio que os diferentes atores do mundo do trabalho hoje enfrentam para potencializar as oportunidades para os jovens? Vamos ouvir agora as vozes do mundo do trabalho. On this commemoration of the World Day Against Child Labor, governments employ... Nesta comemoração do Dia Mundial contra o Trabalho Infantil, governos, organizações patronais e organizações de trabalhadores querem escutar a população adolescente e jovens da América Latina e do Caribe. O trabalho infantil é uma das manifestações mais visíveis da desigualdade. Suas consequências se estendem por toda a vida daqueles que sofreram com isso, limitando as oportunidades de realização pessoal e o desenvolvimento comunitário. Sabemos que a região continua reduzindo o trabalho infantil, embora não ao ritmo necessário para alcançar sua erradicação dentro do prazo dado pela Agenda 2030 para o Desenvolvimento Sustentável. Terminou com uma taxa de desemprego juvenil na América Latina e Caribe equivalente a 40% das pessoas desempregadas da região. Naquele momento anterior à pandemia de Covid-19, a informalidade afetava 6 em cada 10 jovens, quando conseguiam ingressar no mercado de trabalho, especialmente na agricultura. O desemprego, a informalidade e a inatividade são apenas alguns dos desafios mais visíveis para o emprego dos jovens. A população adolescente e jovem é especialmente vulnerável à perda de renda e empregos em situações de crise, como a que gerou a pandemia. Nesse contexto, na região, aumentar as oportunidades de trabalho decente e de liderança para adolescentes e jovens, tanto em áreas urbanas como rurais, é uma estratégia valiosa para combater o trabalho infantil. Da mesma forma, as políticas de prevenção e erradicação do trabalho infantil são fundamentais em todas as suas dimensões, incluindo a dimensão de proteção do trabalho permitido aos adolescentes. Essas políticas, que se concentram nas crianças e adolescentes, não só protegem este setor da população, mas também articulam ações de proteção social e políticas trabalhistas que beneficiam suas famílias e comunidades. Devemos também nos concentrar na transição da escola para o mundo do trabalho, a fim de fortalecer seu desenvolvimento. Como assegurar a melhor participação possível do adolescente e jovens no mercado do trabalho, com proteção, segurança e aprendizagem? Não é uma pergunta simples, mas é o que devemos responder quando falamos sobre o futuro do trabalho. É por isso que hoje nos unimos para ouvir e acolher as vozes dos adolescentes e dos jovens da região no seu papel de agentes de mudança. Conhecer em primeira mão seus interesses e suas propostas nos permitirá atender melhor as expectativas de uma geração que se viu fortemente impactada por esta crise. Hoje, mais do que nunca, estamos decididos a alcançar uma região livre de trabalho infantil e com adolescentes e jovens em trabalhos protegidos, apoiados nos valores do diálogo social, da inovação e da cooperação Sul-Sul. Este ano internacional para a eliminação do trabalho infantil, agir, inspirar e ampliar está em nossas mãos. E, sem dúvida, a adaptação para dar aulas e receber aulas à distância em tempos de Covid-19 tem implicado em uma série de desafios para adultos, crianças, adolescentes e jovens. E para a gente entender mais sobre esse assunto, eu quero apresentar a vocês Andrei Nascimento Silva, do Brasil, um jovem ativista da Rede Nacional de Adolescentes e Jovens do Fórum Nacional de Prevenção e Erradicação do Trabalho Infantil, Guadalupe Dias Labra, do México, interventora educacional, e Paulo César Santos Moreno, do Peru, ativista pelo direito à educação. Andrei, Guadalupe e Paulo César foram inspirados por alguns desafios e tendências do TikTok para expressar seus sentimentos em relação à educação em tempos de pandemia. Nós estamos aqui curiosos para ver a produção de vocês.
Mostrem aqui pra gente. Composição em... Professora, tá travando para mim. Professora. Não acredito. Então, assim, professora, eu entendi essa parte, né? Porque a partir do momento que a gente consegue... Entendí esto, profesora, porque estamos viendo... Atenção, hein? É o carro do ovo passando aqui na sua rua. É isso mesmo, é o carro do ovo passando aqui na sua rua. Temos ovos. Bom dia, pessoal. Vamos lá, vamos fazer a chamada. Prestem atenção aí, todo mundo. Amanda Ferreira, Andrei Felipe. Presente. Nos hemos enfrentado al tienen que o tenemos que, refiriéndonos a la renuncia de nuestros derechos para cumplir con las necesidades básicas del hogar. Ser estudiante en tiempos de pandemia ha vulnerado la posibilidad de vislumbrar caminos que propicien un desarrollo pleno. La pregunta es qué hacer, cómo ayudar, qué programas ya están en desarrollo, porque ahora más que nunca, ser estudiante o infante es decidir si comer o aprender. Muito bom, muito bom. Paulo César, você tem algum vídeo para mostrar para a gente? O que vocês apresentaram para a gente agora é o que nós estamos vivenciando, experimentando ao longo dessa quarentena inteira. Eu vou começar com o Andrei. Andrei, conta para a gente, na sua perspectiva desse tema educação em tempos de pandemia, conta mais. Muito obrigado, Mônica. Esse vídeo foi um vídeo que eu fiz, né, com inspiração das maiores dificuldades que nós, estudantes, estamos tendo agora com esse nosso ensino remoto, onde eu quis trazer um pouco mais algo engraçado, mas que é algo sério também, né? Tivemos um salto de 1,1 milhão em 2019 para 5,1 milhão em 2020 de crianças e adolescentes sem acesso à educação no Brasil. Isso, de acordo com estudos Cenário da Exclusão Escolar no Brasil, publicado no dia 29/4 pelo Fundo das Nações Unidas para a Infância, UNICEF, em parceria com o Centro de Estudos e Pesquisa em Educação, Cultura e Ação Comunitária, CPEC Educação. Cadê o direito à educação dessas 5,1 milhões de crianças e adolescentes? Na pandemia, não é só os estudos que nos preocupam, mas a saúde mental, onde está entrando em colapso juntamente com os estudos. Nem todas as crianças e adolescentes têm acesso às aulas remotas. Tem famílias que têm 3, 4, 5 crianças em casa e apenas um aparelho para estudarem. E isso quando tem algum aparelho para estudarem. Também estão entregando as atividades impressas para aqueles que não têm acesso às aulas remotas. Mas agora eu pergunto, essas crianças vão aprender sozinhas? Nem todos os pais conseguem ensinar seus filhos, e eles nem têm essa especialização para ensinar seus filhos com uma qualidade igual os professores têm. Em um estudo realizado em 2019 pela Pesquisa Nacional por Amostra a Domicílio, PNAD, mostrou que o Brasil está com 1,8 milhão de crianças e adolescentes em situação de trabalho infantil. Imagina agora, em plena pandemia, quantas crianças estão sendo afetadas por essa violação de direito. No Brasil, são quase 500 mil mortes por um vírus que tem vacina. A solução para as nossas crianças e adolescentes voltarem a estudar com segurança é a vacina. Não podemos abrir as escolas sem vacina, pois nem todas as escolas têm uma estrutura boa para as crianças ficarem em distanciamento social. Não aguentamos mais essa vida remota. Não aprendemos da mesma forma que presencialmente. Tem crianças e adolescentes passando de ano na escola sem nem saber nada no que estudou naquele ano. A pandemia está difícil para todos, principalmente para um país onde a desigualdade social é tão grande que nem o Brasil. Obrigado. Muito obrigada, Andrei. Eu adorei o seu vídeo, você tem muito talento, hein, para produção de vídeo, parabéns. Muito obrigado. Guadalupe, agora eu quero te ouvir. Olá, bom dia. Bom dia a todos. Eu sou Guadalupe Dias Laura, interventora educativa. A educação no México esteve em processos críticos de desvalorização, não somente por causa da pandemia. O conhecimento
capitalizou, aumentou essa lacuna digital e se aderiu a uma crise social como é a pandemia. A desvalorização do conhecimento, habilidades, foram desvalorizados no México e provocou um viés educativo e muito significativo nesses tempos. Por isso é pertinente criar uma ancoragem à prática atual, como fazendo parte do processo de aprendizagem. Aprender com a intenção de construir uma proposta heterogênea para todos. É importante valorizar a prática educativa, pedagógica presencial, para analisar a educação em 2 tempos. O que nós vivíamos antes da pandemia, como normalidade, e o segundo, a crise educativa, que se transformou em tempo fora, entendida como o começo da pandemia. A educação que se viveu em linha, e essa última é a parte fundamental, onde as fissuras educativas se aumentaram e geraram laços inalcançáveis, deixando de lado a população infantil, jovens e adultos. Agora, a educação entra numa nova crise de conversão para uma nova normalidade. Surgem várias perguntas para dar continuidade à educação pública, formal e não formal. Se valorizou a educação antes da pandemia? Que será reconstruído devido ao tempo fora do tempo na educação mexicana. Então, é o momento de aproveitar essa lacuna para criar novos laços. Quais são as perspectivas que temos? E, por último, quais são os planos de contingência que existe para a população separada da população? Vamos valorizar o conhecimento ao longo da vida das pessoas. São perguntas que surgem aqui no México. Agradeço ao tempo que me deram. Obrigada, Guadalupe. Eu adorei as suas palavras. Eu consigo sentir daqui a sua inquietação com esse tema. Continue sempre sendo essa lutadora. Obrigada por compartilhar suas palavras. Agora sim, Paulo César, é com você. E bueno, muy buenas tardes com todos. Boa tarde com todos. Eu sou Paulo Santos do Peru. Hoje, dizer o que foi a educação virtual em tempos de pandemia e nas zonas rurais e andinas. Por exemplo, uns dados muito importantes é que 6,7% da população nativa tem acesso à internet e somente 27,3% tem acesso. A zona andina tem acesso à internet. Isso nos diz que os âmbitos rurais nativos das zonas rurais, o rádio, a televisão, não funcionaram de maneira tão eficiente para gerar a educação para os jovens. E nós percebemos que essa estratégia digital não funcionou para garantir a educação de qualidade para as crianças. O que funcionou foi que os professores das zonas rurais se transformaram em agentes comunitários. Eles entraram em comunicação com os alunos pelo WhatsApp, ou usaram ferramentas diferentes. E os docentes trataram de entrar em contato com os estudantes. Em muitas zonas do Peru, por exemplo, gerou uma espécie de laboratório onde as crianças aprenderam do trabalho dos professores e aprenderam com o trabalho das famílias também. Então, nessa época de pandemia, nós vimos como a brecha digital aumentou a desigualdade, mas os professores das zonas rurais, eles se vincularam de uma maneira muito mais próxima com os estudantes. Isso nos deixa uma reflexão final que podemos mencionar, de certa maneira. Nós vimos, embora tenhamos um desafio como sociedade de ter maior conectividade em todas as zonas do país, onde ainda não há conectividade, mas também tiveram sucesso com outras ações orientadas a aspectos pouco valorizados, como, por exemplo, o desenvolvimento da vida das comunitárias e ação cidadã. Muitas vezes esse aspecto fica de lado. E o contato direto do docente com os estudantes na zona rural e nativa permitiu que isso se volte a valorizar. Então, como jovens, temos
perguntas abertas para os que tomam as decisões, que é o que vem para o futuro, para essas comunidades rurais e nativas, que não têm acesso à internet, porque estamos vendo que houve um avanço em termos de formação cidadã, mas o direito à educação não está sendo respeitado. Muito obrigada. Muito obrigada, Paulo César, pelas suas palavras. Também percebo o quanto você conhece profundamente sobre o que você fala, né? Muito obrigada por compartilhar tanta informação. Obrigada, Andrei, Guadalupe e Paulo César, mais uma vez, por estarem aqui hoje com a gente, compartilharem os seus sentimentos. Saibam que eles não são apenas de vocês, eles representam todos os jovens da América Latina e Caribe que estão aqui hoje junto com a gente. Muito obrigada mais uma vez. E com a chegada da pandemia, o distanciamento e o isolamento, né, afetaram as formas de convivência e as responsabilidades dentro de casa. De um dia para o outro, sem poder planejar, os espaços de estudo, trabalho e lazer se tornaram uma coisa só. Sabemos que essa situação pode ser ainda mais desafiadora em áreas agrícolas, onde se concentram 70% do número total de crianças e adolescentes em situação de trabalho infantil. Então, eu quero apresentar para vocês agora Vivian Silva Guedes Siqueira, jovem representante da Rede Nacional de Adolescentes e Jovens do Fórum Nacional de Prevenção e Erradicação do Trabalho Infantil do Brasil. Jasmine Helena Alfaro, ativista pela educação em El Salvador, e Karen Mosqueira, representante das escolas agrícolas do Paraguai. Hoje, elas vão nos mostrar alguns memes, não só para expressar as experiências que elas tiveram durante o isolamento, mas também para a gente lembrar como é ser jovem. E eu quero ver se alguém aqui se identifica. Vamos lá? Vamos ver essas imagens. Todos nós conhecemos o enorme impacto da comunicação com os memes. Mas além de serem muito engraçados, eles precisam ser levados a sério, porque é aqui. Aqui nessas imagens, existe muito poder e posicionamento de ideias. Muito bom. Muito bom. Sim, todos com muita expressão. Maravilhoso. Gente, muito legal. Agora sim, meninas, eu quero agora primeiro ouvir a Vivian. Me conte, Vivian, quais são os maiores desafios de ser jovem durante essa pandemia? Olá, Mônica, eu espero que vocês estejam me ouvindo bem. Bom, eu sou a Vivian, sou adolescente do Brasil, adolescente não, jovem. Às vezes a gente confunde a idade, né? Normal. Bom, esse é o momento para pensarmos por que mais que nunca precisamos nos reunir para discutir o trabalho infantil. Ao mesmo tempo que a pandemia instaurou o caos, ela derrubou uma cortina que tentava esconder constantes negligências e violências sofridas por muitas crianças e adolescentes. Com a rotina, conseguimos criar 2 blocos da nossa vida. O primeiro é quando estamos na nossa casa e o segundo no trabalho ou na escola. A grande diferença desses espaços são as possibilidades. Dentro das nossas casas, nós temos uma programação que é completamente diferente. A casa para limpar, uma roupa para lavar, comida para ser feita. O dia está sempre cheio de muitas coisas, porque há sempre muita coisa a ser feita. Eu já ouvi muito dizerem que serviços domésticos nunca acabam. Então, se estamos em casa, vamos fazê-lo. Todavia, na pandemia, esses 2 blocos se chocaram. Houve a necessidade de adaptar os espaços para estarmos sempre prontos, tanto para cumprir a responsabilidade de casa, quanto para dar conta das coisas da escola e da faculdade. E eu pergunto, a produtividade quando você tem que fazer e dar atenção a várias coisas ao mesmo tempo? Dá para escolher entre ler, por exemplo, um livro em PDF da universidade e colocar roupa no varal? Há uma complexidade nesses fatos, mesmo sabendo que a vida social continuou existindo de maneira virtual. Se estamos em casa, há coisas que precisamos fazer e o isolamento social mexeu com todo mundo, físico e psicologicamente.
e dormir pensando nos trabalhos, em matérias atrasadas, na bronca da mãe por não ter lavado um banheiro, nos compromissos do dia seguinte e a pressão por todos os lados, e por muitas vezes nossas escolhas não são nossas. Até quando vamos ter que viver pressionados, tendo que dar conta de tudo e por muitas vezes nos deixando de lado, nos deixando por último? E agora, para terminar a minha fala, eu queria deixar um questionamento. É assim que muitos querem que sejamos o futuro das nações, nos dando fardos que por muitas vezes secam nossos sonhos? É isso. Muito obrigada, Vivian. Ótimo questionamento. Deixou uma ótima reflexão para a gente. Agora eu quero ouvir a Jasmine. Olá, boas tardes. Boa tarde. É um prazer poder compartilhar com vocês um pouco da minha experiência vivida como jovem do lado daqui da América Central, no El Salvador em específico. Um dos movimentos mais cruciais foi as medidas de confinamento e isolamento que foram tomadas até o ponto que, por mais de um mês, existiu um estado de exceção, e isso significa a redução de liberdades que temos como pessoa. E um desses momentos mais fortes foi quando um jovem decidiu ir comprar comida. Infelizmente, prenderam ele. Foi prendido pela polícia e no final machucaram ele, atiraram na perna dele e não houve mais resposta por parte do Estado para ajudar esse jovem e a sua família. Porque ele tinha que sair para conseguir comida e infelizmente as medidas desse momento impediram isso. Outro ponto muito forte foi o fato famílias certo porcentaje de dinheiro por parte do Estado. Se deu uma certa porcentagem de dinheiro às famílias, mas as desigualdades que existem são tão grandes e não sabíamos quais eram as famílias centralizadas para receber essa ajuda. Aqui temos 2 ou 3 membros da mesma família que receberam esse auxílio e outras pessoas em situação de crise econômica ou em zonas de vulnerabilidade onde moram, em zona rural, não receberam essa ajuda. Então, a desigualdade foram tão evidentes que demonstraram todos aqueles problemas que são invisíveis para a sociedade, para aquelas pessoas que podem ajudar ao setor vulnerável. Eu gostaria de mencionar que, dentro desse contexto, sobre as enquetes que fez o Grupo das Nações Unidas para o Desenvolvimento Sustentável da América Latina e do Caribe, neste período de tempo, de maio e junho, fizeram enquetes a jovens da região e obtiveram dados muito importantes que têm que nos alertar, principalmente que somente de 4 de 10 jovens estudaram tempo completo. E tem que ter uma reflexão sobre esses 6 garotos que abandonaram os estudos. Eles não tinham conexão à internet, não tinham o equipamento necessário, ou, nesse ponto, tiveram que trabalhar com as suas famílias e buscar outra fonte de renda. O desemprego também foi muito forte na região. Outro dos dados mais importantes é que 1 de cada 3 jovens, aproximadamente, sofreu da redução da jornada de trabalho e os salários se reduziram e o salário mínimo, depende de onde você mora, vocês sabem o quanto significativo que é, e se você chega a perder o trabalho. E muitos dos jovens que estão aqui, e eu também sofri com isso. Resposta concreta para todo este setor que se viu gravemente afetado. Para este setor que foi gravemente afetado. Então, esses dados, eles nos dão uma vista de quais são os verdadeiros problemas que temos que solucionar imediatamente. Porque aí é onde vem a razão sobre o que vamos fazer. Estamos cumprindo as propostas das comunidades, as propostas que companheiros anteriores já disseram.
e se será dado a nós toda a ajuda que necessitamos para superar toda essa problemática da região. E que não vai ser benéfico somente daqui a 6 meses, não, mas a curto prazo. E que vai ser para o bem comum, para toda a sociedade. Muito obrigada, Jasmine, pela sua fala. As suas histórias, elas representam a história de várias famílias, vários jovens, adolescentes, ao longo do mundo todo. Muito obrigada por compartilhar com a gente essas histórias. Karen, conta pra gente, quais são os maiores desafios para você de ser jovem durante essa pandemia? Karen? Buenas tardes a todos, yo soy Karen. Estou te ouvindo. Sou Karen. A situação que nós, os jovens, estamos envolvidos no momento de estudar é algo complicado quando se trata de práticas educativas que não podemos fazer através da maneira virtual. Isso afeta principalmente os colégios, com sistemas de bachiller técnico e que não puderam levar adiante seus estudos por falta de tecnologia. E depois é mais difícil conseguir trabalho. Ou tem que trabalhar com as famílias, atrasando o desenvolvimento econômico. E como disse o Noemi, os nossos sonhos vão diminuindo. Somente se pensa em comer, em dormir. E um teto sob o qual dormir. Também se desenvolvem alguns transtornos, ansiedade, depressão, estresse, pelo acúmulo de ações no âmbito social, pessoal e familiar. Também, os padrões de beleza da comunidade prejudicou muitas pessoas com os transtornos alimentares. Essas são uma das muitas situações que os adolescentes têm que superar nessa etapa tão difícil, e com a pandemia aumentou 3, 4 vezes mais. Então é necessário implementar algum trabalho para que possamos reivindicar os nossos direitos, a nossa saúde mental. Muito obrigada. Muito obrigada, Karen. Muito obrigada a todos por nos permitirem compreender melhor o grande desafio que significa ser jovem nesses tempos de pandemia. E por falar em jovem, eu gostaria de perguntar agora ao público mais velho que hoje nos acompanha aqui, quais são as maiores lembranças da juventude? O que significou para vocês viver essa fase da vida? Contem para a gente. Para a gente elaborar melhor isso, nós temos uma pesquisa agora que acabou de aparecer e nós adoraríamos que vocês respondessem, né? Seja que você esteja aqui no Zoom, acompanhando a gente pelo Zoom ou pelo Facebook. Deixamos a pesquisa na tela e agora nós vamos continuar falando um pouquinho enquanto vocês respondem, porque eu queria compartilhar com vocês a minha experiência. Quando eu era adolescente, eu também gostava de desafios e eu aproveitei bem a oportunidade que surgiu para mim, algumas delas. Mas eu gostaria de ter feito muito mais coisa, eu gostaria de ter feito esse exercício de desenhar o meu futuro, desenhar esse futuro para 10 anos. Então, se você tem 15 anos hoje, eu sugiro para você, desenhe o seu futuro para daqui 25, para quando você tiver 25 anos, para daqui 10 anos, ou se você tem 18, desenhe esse futuro para 28. Eu desenhei o meu futuro quando eu tinha 30 anos. Eu acho que foi um pouco tarde, né? E mesmo assim foi muito bom. Mas vocês têm a oportunidade de começar antes do que eu. Então, a minha dica para vocês é, comecem a planejar os passos para poder alcançar esses objetivos, né? Que é a maior lição que eu ensino para minha filha hoje. Comecem a desenhar hoje. Porque para a gente construir o nosso futuro para daqui 10 anos, o dia que a gente começa esse planejamento é hoje. Essa é a minha dica para vocês. Obrigada a todos que responderam à pesquisa e vamos continuar. Gente, a crise gerada pelo Covid-19 aumentou
todas as situações de vulnerabilidade em todo o mundo. Ela impactou boa parte da população jovem com o fechamento das escolas e também tornou muito difícil a possibilidade de encontrar trabalho com o fechamento de muitas empresas. E o problema é que nesse cenário, esse cenário todo, ele cria um ambiente muito propício para o aumento do trabalho infantil, como ouvimos muito aqui hoje já, e do trabalho desprotegido para adolescente também. Quando não conseguimos enxergar esse horizonte, nesse horizonte, uma perspectiva de trabalho formal, isso acaba também impactando na redução do incentivo para investir na educação de meninos, meninas e adolescentes. E por tudo isso é extremamente necessário termos políticas públicas e ações que criem oportunidades para facilitar essa transição da escola para o trabalho. E essa é a tarefa urgente que deve ser considerada nas medidas que os países estão implementando para recuperar a pandemia. Para abrir esse bloco de discussão, eu gostaria de apresentar para vocês Sérgio Cabreira Calvache, ativista e estudante da Colômbia, Ana Alicia Felipe Bezerra Luz, jovem representante do Brasil, e Henry Gonzalez Guevara, ativista e criador comprometido com os direitos dos afrodescendentes do Panamá. O Sérgio, a Ana Alicia e o Henry vão compartilhar conosco como eles querem que o seu currículo seja em 2030. Lembra daqueles 10 anos? Para nos ajudar a entender quais são as suas expectativas sobre o futuro do trabalho. E o que os jovens como eles precisam cumprir, né? O que eles precisam para conseguir cumprir os seus planos. Aqui, vale observarmos os direitos que precisam ser garantidos e as oportunidades que precisamos gerar nos próximos anos para esses jovens. Nós estamos vendo aqui os currículos? Muito bom. Eu vou ler para vocês. O Sérgio quer ser psicólogo e tem um mestrado em ciência de dados e outro em psicologia de transformação digital. Em alguns anos, ele gostaria de trabalhar como diretor editorial em uma revista acadêmica e continuar a ser um ativista e voluntário no Médicos Sem Fronteiras. Parabéns! Ele também quer trabalhar no setor público de saúde. Agora, o currículo da Ana Alicia. Ana Alicia sonha em ter seu próprio negócio de moda e, para isso, nos próximos anos, quer ganhar experiência no trabalho nesse setor de moda e poder fazer cursos de administração, informática, marketing e corte e costura. E ela também quer aprender a falar espanhol. Parabéns, Ana Alicia. E o Henry? O Henry diz que em 2030 gostaria de ter um emprego estável, transformar a sua vocação de criador audiovisual em benefício de sua comunidade. Até o momento, ele já se formou e gostaria de fazer um mestrado e um doutorado. Parabéns, para continuar lutando contra as desigualdades por meio de sua paixão, que é o cinema. Agora eu quero conversar com essa turma. Primeiro você, Sérgio, conta para mim sobre a sua perspectiva quando o tema é futuro do trabalho. Bueno, un saludo a todos. Quiero contarles abraço para todos. Segundo a Unesco, aproximadamente 86 mil crianças e adolescentes estão fora da escola na Colômbia. 15% da sua população está desempregada em pobreza extrema, sendo 24% dessa porcentagem são jovens. Agora, quero perguntar a vocês, qual é o nosso objetivo no mundo como cidadãos e líderes? Sobreviver ou transformar vidas? Como podemos transformar a vida das nossas crianças e adolescentes? Meu nome é Sérgio Cabreira, sou estudante de psicologia, membro da Fundação Mundo Melhor e acredito no papel transformador da nossa infância e juventude. Acredito na educação como uma ferramenta que garante a transformação social. Fazemos um chamado para considerar a nossa infância e adolescência colombiana como um presente e o futuro da nossa sociedade, permitindo assumir um papel protagonista na construção de um melhor mundo, promovendo que os sonhos e aspirações sejam projetos de vida realizáveis. Vamos fazer um chamado e incluir nossa juventude nas medidas que, como líderes a nível mundial, se tomam em relação ao trabalho. Não devemos ser uns poucos que tenhamos o privilégio de ser escutados. Muito obrigada. Muito obrigada, Sérgio. Ana Alicia, agora queremos ouvir você.
Olá a todos e todas. Como a Mônica já falou, meu nome é Analícia Luz. E que momento maravilhoso podemos estar aqui falando de um tema tão importante, que é o futuro do trabalho. Todos nós sabemos que para se ter uma boa qualidade de vida, para ser realmente autossuficiente, é necessário ter um bom emprego que atenda às necessidades daquela pessoa ou daquela família. Mas pensem comigo, o que precisamos fazer agora para que no futuro tenhamos mais pessoas autossuficientes? A principal solução, sem dúvidas, é a educação. Nós jovens precisamos, e não só isso, queremos mais oportunidades de qualificação e preparo para conseguirmos o tão sonhado emprego decente. Precisamos de mais apoio e também mais informações e conselhos para escolhermos uma profissão, para sabermos onde há oportunidade de trabalho e como se qualificar para conseguir tê-las. Desenhar o nosso futuro, como a Mônica muito bem colocou. Precisamos fazer isso agora. E para isso, precisamos de investimento na educação e na qualificação desses jovens agora, para que no futuro tenhamos menos miséria, menos fome, menos trabalho infantil, e sim mais famílias bem estruturadas, com mais saúde física e mental, e uma vida mais agradável. Muito obrigada. Muito obrigada, Analícia. Analícia Luz, seu nome é lindo. E você sabe que eu sou especialista em futuro do trabalho também, então esse tema que vocês estão falando aqui, ó, me aquece o coração. Agora eu quero te ouvir, Henry. Gracias, Mónica, por el paso. Obrigado, Mônica. Quero citar a Thomas Carnegie. Ele disse: esse é um mau momento? Estamos aqui para tentar melhorar as coisas. Você sabia que a província de Colón, no Panamá, onde eu moro, tem os portos mais importantes do país e da região? A maior zona de livre comércio do mundo. E, é claro, 2 esclusas do Canal de Panamá. Tudo isso soa como riqueza, não é mesmo? Mas não é assim. Ainda existe falta de oportunidades trabalhistas para os jovens. Oi, eu sou Henry Gonçalves e pertenço à organização Contrapeso, que trabalha com os jovens afrodescendentes. Eu sou criador de conteúdo e no futuro eu continuar com as minhas habilidades. A população jovem afrodescendente sofre. O desemprego é um deles, porém, devido ao racismo estrutural que existe na América Latina, eu proponho que sejam realizados a autonomia dos jovens afrodescendentes, que leve em conta as nossas capacidades, habilidades e destrezas. Para mim, é importante que se convoquem um diálogo os afrodescendentes para abordar o tema da empregabilidade juvenil, já que os mesmos são excluídos do sistema de trabalho e que trabalham em situações precárias e informais. Por isso, é muito importante criar um espaço para escutar as vozes da juventude e, a partir deste espaço de representatividade legítimo, desse grupo da população, se pode propor possíveis soluções à OIT para trabalhar em conjunto com as autoridades pertinentes em cada um dos países da região, com uma visão nacional e regional. Necessitamos que os nossos governantes emitam leis e decretos de políticas trabalhistas e ações afirmativas para jovens afrodescendentes e que eles podem garantir a educação e a segurança no trabalho, e assim erradicar a desigualdade estrutural em benefício da juventude afrodescendente. Muito obrigada. Muito obrigada, Henry. Eu fico muito feliz, nós todos aqui ficamos muito felizes em ver que vocês jovens estão tão preparados para enfrentar esse futuro, né? No discurso de vocês a gente consegue perceber o quanto de conhecimento vocês têm já sobre o tema e sobre o assunto. Muito obrigada.
E para atender às demandas desses adolescentes e jovens e incluí-los no diálogo social, é parte fundamental para a inclusão desse grupo da nossa população no mercado de trabalho, compreendê-los, investir na sua educação desde o início e canalizar toda essa energia, esse potencial, essa criatividade, todos esses talentos, não apenas contribui para alcançarmos sociedades mais justas, mas também para um crescimento econômico sustentável e inclusivo. Vamos escutar agora as propostas e compromissos dos nossos convidados perante a esses temas dos blocos que discutimos até aqui e, em particular, na luta por uma região livre do trabalho infantil. Guadalupe, pode começar. Gracias. Obrigada. Exigimos às autoridades a garantia do livre desenvolvimento da personalidade, tanto das infâncias e dos jovens, que se garanta uma segurança laica e emancipadora, assim, optar por programas e ações a favor de oportunidades justas e necessárias para os mais vulneráveis. Não esqueçamos, como jovens, que somos mediadores do nosso próprio contexto, fundemos redes de apoio e respeito à diversidade cultural, social, desde uma perspectiva crítica, empática e emancipadora. Muito obrigada. Nossa proposta é o desenvolvimento de espaços comunitários, onde se fale de temas para o trabalho decente, formativo e sustentável nas comunidades nativas e andinas, basicamente porque são espaços onde realmente essas crianças estão em constante interação com a comunidade, com a natureza. E é importante que eles saibam também sobre esses temas. Cultura nas escolas, para que todas as crianças possam ter acesso a todos os tipos de cultura e de diversidade existentes, não só no Brasil, como no mundo também. Obrigada. En mi caso, yo creo que el cumplimiento do ODS 8 para conseguir todas as mudanças que os países já se comprometeram e que assinaram esses acordos, entre eles, está a reduzir consideravelmente a proporção de jovens desempregados e também daqueles que não estão estudando nem recebem capacitação. Então, isso é algo que todos os países devem levar em conta. Os governos que já aceitaram cumprir o ODS 8 até 2030, é momento de agir e não ter somente por escrito. Estamos te ouvindo, Karen. Trabalho seguro e oportunidade de trabalho para os jovens, porque geralmente pedem experiência de trabalho, os jovens. Como não conseguimos trabalho, não temos experiência? Então, trabalho seguro e mais oportunidade de trabalho. Quero propor aos líderes mundiais que me escutam que reforcem o acompanhamento à Colômbia nesse momento de crise, que apoiem os jovens do meu país que hoje estão marchando e se manifestando nas ruas por uma melhor educação e melhores condições de trabalho. Então, pedimos que a sua voz seja escutada. Em menos de 3 anos, realizamos ao redor de 16 produções documentais, onde participaram mais de 100 jovens afrodescendentes em risco, expressando os curta-metragens, a necessidade de educação que está em falta e a falta de emprego. Isso é muito importante. Criar um espaço para escutar as vozes do afrodescendentes, onde se possa propor possíveis soluções à OIT sobre a empregabilidade desse setor da população, através de um encontro regional em conjunto com as organizações. Precisamos de uma melhor qualificação dos jovens para terem seus empregos, tendo mais cursos técnicos para nós,
mais preparo profissional nas escolas de ensino médio. E precisamos também fortalecer mais a lei de aprendizagem, para que mais jovens tenham acesso ao primeiro emprego decente através do jovem aprendiz. Precisamos, assim como a Karen falou, um emprego seguro e uma melhor qualificação. Agora sim, pode falar, Andrei. Minha proposta é ECA nas escolas, né? Onde o ECA é o Estatuto da Criança e do Adolescente, uma lei que foi sancionada em 13 de julho de 1990, aqui no Brasil, onde é um dos instrumentos principais para a efetivação dos direitos das crianças e dos adolescentes, e se crianças e adolescentes sabem dos seus direitos, são crianças e adolescentes com mais poder e mais força nas suas mãos. E a partir do momento que implementarem esse ECA nas escolas, as crianças vão saber como e quando prevenir essas tristes violações de direitos que tanto acontecem no nosso mundo. Muito obrigada. Eu adorei ouvir cada um de vocês. Muito obrigada mesmo. Nós ficamos muito felizes em ver essa juventude tão preparada com tantas propostas aí para esses nossos novos desafios. E como protagonista que vocês são, também tornamos visível o papel fundamental dos jovens com a mudança social. Por favor, me mostrem agora quais são todas as suas propostas e os desafios que enfrentam hoje na luta contra o trabalho infantil. Por favor, levantem seus cartazes. Muito bem, eu vou ler alguns aqui. Aumentar a conscientização nas comunidades e empregadores. Participar da luta contra o trabalho infantil em meu próprio espaço. Continuar buscando as injustiças educacionais e sociais que impedem o pleno desenvolvimento dos direitos da criança e adolescente. Muito bom. Assumir a responsabilidade pelo trabalho infantil. Ajudar a conscientizar meus amigos sobre o trabalho infantil. Quanta coisa maravilhosa, quanta coisa boa esses jovens nos trouxeram aqui hoje. E para receber essa coletânea de propostas desse grupo de jovens líderes, eu quero chamar Ana Lopes, coordenadora da Secretaria Técnica da Iniciativa Regional para América Latina e Caribe Livre do Trabalho Infantil. Muchas gracias, Mónica. Muito obrigado, Mônica. Obrigado a todos e todas. Quero dizer que foi muito inspirador escutar a todos vocês. Foi realmente interessante o conteúdo de todos os blocos e nos trouxe a criatividade de novos formatos de comunicação. É muito gratificante observar o nível de compromisso social representante de toda uma geração na região. É algo que realmente temos que destacar. Escutamos atentamente as suas reflexões, suas expectativas, suas propostas e seus compromissos, como representantes de toda uma geração na região que está passando por momentos especiais. Por nossa parte, não só vamos fazer eco de tudo isso entre os membros da OIT, independente dos governos, organizações de empregadores, queremos receber e acolher toda essa informação, todas essas propostas e compromissos que nos ofereceram para conectá-los com nossas propostas. Devemos apostar na participação de adolescentes e jovens na elaboração de propostas, entre outras coisas, sobre a transição da escola ao mundo do trabalho e da inserção no mercado de trabalho deste setor da população. Indefinitivamente, o futuro do trabalho, que é o futuro de trabalho de vocês. Qualquer medida que melhore a garantia dos direitos de uma geração, que é o presente, mas que, acima de tudo, é o futuro de nossa região, contribuirá não apenas para sociedades mais inclusivas e prósperas, mas também, com isso, contribuiremos para reduzir o trabalho infantil. Então, como o Ano Internacional contra o Trabalho Infantil nos marca, devemos fazer tudo o que estiver ao nosso alcance, desde cada um dos nossos papéis, para que não haja mais histórias como a de Nomi e Heine. Muito obrigado a todos e até breve. Muito obrigada, Ana, por suas palavras
por estar aqui e ouvir e ver cada um desses cartazes e ouvir essas propostas maravilhosas que nós pudemos ver aqui hoje, participar junto com esses adolescentes. Que dia incrível e quanta coisa maravilhosa saiu desse encontro hoje. Mas a tarefa que a gente leva para casa é passar do compromisso para a ação, construir um presente e um futuro melhor para milhões de crianças e adolescentes que trabalham hoje ou estão em risco de trabalharem. É algo possível em qualquer área de atuação, como a liderança juvenil. Fortalecer jovens agentes de mudança para superar os desafios de estudar, viver em tempos de pandemia, conseguir o primeiro emprego, abrir o próprio negócio e ter acesso a um trabalho decente, faz parte desse processo de construção e de fortalecimento para o combate ao trabalho infantil das nossas diversas lideranças. Agora, antes da gente caminhar já para o final, eu queria contar para vocês o resultado da nossa pesquisa que a gente fez agora há pouco. Eu acabei de receber aqui no WhatsApp. Então, 49% acha o desafio, né, uma etapa de desafios à adolescência. 21% acha que é aproveitar um tempo de aproveitar as oportunidades. 17% mudanças e mais mudanças, e 13% acredita que a adolescência é um tempo de compromisso e ação. Então, esse é o resultado da pesquisa que a gente fez agora há pouco. E para encerrar o encontro de hoje, eu quero convidá-los a sonharmos juntos por meio de uma outra forma de comunicação muito poderosa. A música, uma linguagem universal que nos mobiliza e nos impulsiona a agir. Como parte das atividades do Ano Internacional para a Eliminação do Trabalho Infantil, a OIT e a JM Internacional, que é uma rede global de ONGs que fornecem as oportunidades para que meninos e meninas se desenvolvam por meio da música, organizaram uma competição mundial de música contra o trabalho infantil. O concurso é apoiado pelo projeto Clear Cotton, da União Europeia e da OIT, que luta contra o trabalho infantil e o trabalho forçado na cadeia produtiva do algodão, têxtil e de vestuário em Burkina Faso, Mali, Paquistão e Peru. E eu tenho o prazer de apresentar a vocês a canção vencedora na categoria para o Peru, que se chama Vou Pintar uma Criança, de José Julio Zeballos del Carpio. E é com a música que a gente se despede aqui agora. Vamos ficando por aqui. Meu muito obrigada a todos vocês que participaram e estiveram aqui hoje com a gente. Obrigada, meninos, meninas e jovens. E vamos à música. Ser niño